São Luís do Maranhão, em 1930, era ainda uma cidade parnasiana quando o menino José Ribamar Ferreira nasceu, na Rua dos Prazeres, no dia 10 de setembro, já escutando os roncos da Revolução que rebentaria no início do mês seguinte. O parnasianismo foi um movimento poético, vamos dizer, da segunda metade para o fim do século XIX, que buscava combater, vamos dizer, o excesso de liberdade do romantismo. Eles cuidaram muito de metrificação, o aspecto formal, de modo caíram às vezes no excesso contrário da coisa formalista, da coisa um pouco dura, vamos dizer assim, descritiva demais. Uhum. Mas o nosso parnasianismo, nós brasileiros, talvez por nossa índole romântica natural, não sofreu tanto esse endurecimento da poesia parnasiana. E de modo que a Via Láctea de Olavo Bilac é lindo e muitos dos sonetos dele são maravilhosos. Raimundo Correia é excelente. Vicente de Carvalho é tão bom que a gente já nem pode dizer que é parnasiano. Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea num palho aberto cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado, amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. A primeira vida de José Ribamar dura 13 anos, quando se apaixona por Terezinha e, ouvindo estrelas, passa a morar entre livros e poemas parnasianos, como a cidade. É quando nasce o poeta que, anos depois, esqueceria o nome da menina por quem morreu de amores. Bela, bela, mais que bela. Mas como era o nome dela? Não era Helena, nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Teresa, nem Maria. Seu nome era... Perdeu-se na carne fria. Perdeu-se na confusão de tanta noite e tanto dia. Perdeu-se na profusão das coisas acontecidas. As coisas acontecidas levam o poeta à sua segunda morte. Como assinava os poemas com o nome de Ribamar Ferreira, assistiu constrangido um péssimo poema escrito por um certo Ribamar Pereira, publicado em nome de Ribamar Ferreira. É desta forma que nasce o poeta Ferreira Goulart, um sobrenome tomado da mãe, mas que ganha uma grafia toda própria. É o novo poeta Ferreira Goulart que publica, no ano seguinte, o livro Um Pouco Acima do Chão, ainda parnasiano, como a cidade. Abro os olhos, feliz, para a manhã tão bela. Que prazer acordar sentindo a morna carícia dessa luz que se entorna do cálice do céu e entra pela janela. Estremece lá fora a natureza moça. E os pássaros cantando no quintal, parece-me que têm gargantas de louça e gargarejam guizos de cristal. Uma festa de sons pelo espaço anda. O rádio é um passarinho a cantar na varanda. A espreguiçar-me, então, levanto-me da rede, sorvo um pouco de luz em haustos lentos, minha sombra se alonga na parede e começa a imitar meus movimentos. Saio cheio de luz, cheio da tepidez de uma nova alegria indefinida, a sensação de que pela primeira vez acordo para a vida.
Lua Diurética, Piada Búlgara, Ghost na Vida, a poesia de Carlos Drummond de Andrade mata o parnasiano que havia em Ferreira Goulart, ainda naquele longínquo 1949. Nasce o poeta moderno que no ano seguinte ganha um prêmio literário com um poema, O Galo, inspirado em um anúncio do sal de frutas Eno. Silhueta de galo recortada em negro, silenciosa, plana, indomável galo, tão feroz, tão rouco, vence a vida e a morte. No ano seguinte, é o poeta moderno que desembarca no Rio de Janeiro para ser também Ghost na Vida. Já insatisfeito com a poesia do passado, faz um ajuste de contas escrevendo os poemas portugueses. Nada vos oferto além destas mortes de que me alimento. Caminhos não há, mas os pés na grama os inventarão. Aqui se inicia uma viagem clara para a encantação. Fonte, flor em fogo, que é que nos espera por detrás da noite. Nada vos suvino, com a minha incerteza vos ilumino. Os poemas portugueses não têm influência parnasiana, eles são rimados e metrificados, mas exatamente o que eles não são é parnasianos. Eles têm, eu tomo neles uma série de liberdades com relação ao parnasianismo, que foi o tipo de poesia que eu fiz quando eu comecei a escrever, né? Então, aqueles poemas portugueses, eles são exatamente um ajuste de contas com a poesia rimada e metrificada para abandoná-la definitivamente. Mas a mudança realmente foi repentina, porque antes, lá em São Luís do Maranhão, na minha cidade, onde eu nasci, me criei, não havia chegado a poesia moderna. Quer dizer, se alguém tinha conhecimento disso, era muito pouca gente. E eu, que era uma pessoa bastante marginal à vida cultural da cidade, eu não tinha nenhum conhecimento. Então, o que eu conhecia eram os poetas que estavam nas antologias, né, de colégio, nas gramáticas de língua portuguesa, né, que no final tinha um apêndice com poemas, então era essa poesia que eu conhecia. E depois conheci um poeta que era parnasiano, que tinha me emprestou livros de Bilac, não sei, então eu fiquei lendo aquilo e me tornei um poeta parnasiano. Só em 49, 48, 49, eu descobri a poesia moderna. Foi quando saiu, em 49, se não me engano, saiu a Poesia Até Agora, do Drummond. E eu li o livro do Drummond, achei numa livraria lá em São Luís. Aí fiquei, no início, chocado com aquilo, que eu não sabia o que diabo de poesia era aquela, muito estranho. Mas depois procurei me informar, ler e tal, e aí me tornei um poeta moderno, quer dizer, um poeta mais ajustado à linguagem poética do meu tempo e tal. Então, o meu livro, o primeiro, eu não incluo nas minhas poesias completas. Ele não faz parte desse livro aqui, toda a poesia, ele não está aqui. Porque não só, ele já até não é mais parnasiano, mas ele é muito ingênuo, é um livro incipiente. Aí o segundo livro, assim, que já é o livro em que eu já tenho mais consciência do que eu estou fazendo, é A Luta Corporal. Então é a partir daí que eu considero o início da minha poesia. Rio de Janeiro, 1954. Ali é publicado o livro Luta Corporal. O poeta quer tirar todas as possibilidades de sua arte. Além do apenas moderno, quer ser permanente, vivo. E mesmo sem matar de todo o poeta moderno, faz nascer o poeta concreto. Exatamente nesse livro A Luta Corporal, eu me empenho na procura de uma linguagem essencial, e essa procura, essa busca e essa exigência me levaram a um conflito com a linguagem que terminou na implosão da linguagem. Tanto que o livro A Luta Corporal, que foi publicado em 54, ele conclui com a implosão da linguagem. Os poemas finais são quase incompreensíveis. E esses poemas é que induzem os poetas de São Paulo, que iriam criar o concretismo, a se entusiasmar, que leva a um entusiasmo no sentido de
realmente mudar a poesia brasileira, quer dizer, criar uma outra linguagem, uma vez que a linguagem anterior tinha sido implodida por mim, né? Então eles me procuraram, nós passamos a dialogar e nasceu assim o movimento da poesia concreta. Lutei para te libertar, eu, língua, mas eu sou a força e a contraforça. Mas eu não sou a força e nem a contraforça, e é que nunca me vi nem me sei qualquer resíduo para além de um fechado gesto de ar ardente, queimando a linguagem em seu começo, porque há o que floresce entre meus pés e o que rebenta num chão de extremo desconhecimento, porque há frutos endurecendo a carne junto ao mar das palavras, e há um homem perdendo-se do fogo, e há um homem crescido para o fogo e que se queima só nos falsos e escassos incêndios da sintaxe. Oh, que se voltem para ele os vermelhos e maduros ventos do inferno. Mas logo o concretismo, o neoconcretismo, parecem repousar num passado morto. Goulart quer mais do que o simples poema matemático, visual, quer retomar a linguagem, e é diante do concretismo real de Brasília que o poeta descobre o povo brasileiro. Enterrado o poeta concreto, nasce o poeta social. O movimento começou em 56 e em 57, 6 meses depois de iniciar o movimento, eu rompia com o movimento em função de discordâncias teóricas e tal. Então, a partir daí, nós continuamos a fazer poesia concreta também. Eu digo nós, digo eu e o grupo do Rio, que era um grupo de poetas e de pintores, escultores. Era Lígia Clark, era Hélio Oiticica, Amilcar de Castro, Franz Weissman, Reinaldo Jardim, enfim, um grupo de escritores e artistas plásticos. Continuamos a fazer o nosso trabalho lá, ainda com o nome de arte concreta. E em 59, quando nós nos dispusemos a fazer a primeira exposição independente do grupo, eu propus que se mudasse de nome, porque o que nós estávamos fazendo não tinha mais nada a ver com o que se chamava de arte concreta, era uma outra coisa. E assim nasceu a arte neoconcreta, cujo manifesto eu escrevi, eu redigi. E então foi discutido por todo mundo, ficamos de acordo e a exposição inaugurou-se em março de 59 e então foi publicado o Manifesto Neoconcreto, que gerou depois a teoria do não objeto, que também é um documento que faz parte dessa época e tal. Agora, eu vim para o Brasil em 61. Já nesse momento, o movimento concreto, neoconcreto, já estava arrefecendo. E eu fui convidado pelo Zé Aparecido e pelo Carlos Castelo Branco, que trabalhavam no Palácio do Planalto com o Jânio Quadros, né? Eles eram meus amigos, me convidaram para vir trabalhar aqui junto com o Paulo de Tarso na Prefeitura de Brasília. Eu fui convidado a dirigir a Fundação Cultural, que não existia ainda, só tinha um estatuto. Aí eu fui que dei partida, né, ao funcionamento da Fundação. E a vinda para Brasília me colocou diante de uma realidade também conflitual. A cidade nova que surgia, com características avançadas, modernas, no urbanismo, na arquitetura, e ao mesmo tempo o povo que veio construir Brasília, o chamado candango, o trabalhador nordestino e tal, que por sua vez já estava expulso da cidade, morando fora da cidade, uma parte ainda estava na Cidade Livre, que também já estava sendo destruída. E então esse contraste e ao mesmo tempo esse reencontro com o povo nordestino, com o trabalhador nordestino, e que Brasília, então, naquela época, era ao mesmo tempo, ainda era uma espécie de acampamento com um canteiro de obras, com muita coisa sendo feita, e as ruas, a maioria das ruas sem calçamento, aquele talco vermelho que manchava tudo e todo mundo, e as roupas, e diabo a quatro. Então era uma mistura de uma coisa moderna com uma coisa antiquada, com uma coisa atrasada. Era o Brasil. A mistura do moderno e do arcaico, da riqueza e da pobreza. Enfim, era o Brasil que eu reencontrei aqui em Brasília. E aqui também eu
E em função disso mesmo, eu passei a me preocupar com o Brasil de novo. Eu me convenci de que a poesia que eu estava fazendo, a arte que eu estava fazendo, ela estava muito desligada da realidade do meu país. E eu disse, até uma vez eu escrevi, dizendo que em Brasília eu comecei a virar brasileiro. A construção de Brasília, eu acho que já foi um meio da gente se aproximar da solução amazônica, não é? Então, eu acho que Brasília é uma lição para o Brasil. E Ferreira Goulart aqui provavelmente teve essa boa sorte de convivendo com pessoas brasileiros de várias partes, e devia ser já o começo do amadurecimento dele, também isso se conta, não é? Para chegar a uma linguagem brasileira, que eu acho que é muito importante, e o próprio modernismo no Brasil nos deu essa lição, que temos que encontrar uma linguagem brasileira. No ombro do planeta, em Caracas, Oscar depositou para sempre uma ave, uma flor. Ele não faz de pedra as nossas casas, faz de asa. No coração de Argel sofrida, fez aterrissar uma tarde uma nave estelar e linda, como ainda há de ser a vida. Com seu traço futuro, Oscar nos ensina que o sonho é popular. Nos ensina a sonhar, mesmo se lidamos com matéria dura, o ferro, o cimento, a fome da humana arquitetura. Nos ensina a viver no que ele transfigura, no açúcar da pedra, no sonho do ovo, na argila da aurora, na pluma da neve, na alvura do novo. Oscar nos ensina que a beleza é leve. A poesia cresce, recompõe a linguagem, ganha contornos e cores populares. Valentes conheci muitos, e valentões muitos mais. Um só valente no nome, os outros só de cartaz. Uns valentes pela fome, outros por comer demais. Sem falar dos que são homens só com capangas atrás. Mas existe nessa terra muito homem de valor, que é bravo sem matar gente, mas não teme matador. Que gosta de sua gente e que luta a seu favor, como Gregório Bezerra, feito de ferro e de flor. Mas os tempos são duros, e sequer a poesia pode falar em liberdade, embora a vida continue valendo a pena. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Tenho 33 anos e uma gastrite. Amo a vida, que é cheia de crianças, de flores e mulheres. A vida, esse direito de estar no mundo, ter 2 pés e mãos, uma cara, e a fome de tudo, a esperança. Esse direito de todos, que nenhum ato institucional ou constitucional pode caçar ou legar. Mas quantos amigos presos? Quantos em cárceres escuros, onde a tarde fede a urina e terror? Eu li um livro que me foi dado por um amigo, chamado La Pensée de Karl Marx. Esse livro era um livro que mostrava que na primeira parte expunha o que era o marxismo. Era escrito por um padre, Jean-Yves, um padre francês. Na primeira parte ele mostrava o que era o marxismo. Na segunda parte ele mostrava como um padre não pode ser marxista. Como eu não sou padre, nem era, eu só li a primeira parte. Fiquei comunista. Então, quer dizer, um padre anticomunista me tornou comunista. E a noite veloz se fecha sobre o poeta, que passa a viver no exílio. Moscou, Chile, Argentina, de onde, para não morrer de terror,
mata a saudade do Brasil e de seu povo, fazendo explodir um poema sujo, prende lembranças da vida. Meu corpo de 1,70 m, que é meu tamanho no mundo, meu corpo feito de água e cinza, que me faz olhar Andrômeda, Sírius, Mercúrio e me sentir misturado a toda essa massa de hidrogênio e hélio que se desintegra e reintegra sem se saber para quê. Corpo meu, corpo que tem um nariz assim, uma boca, 2 olhos e um certo jeito de sorrir, de falar, que minha mãe identifica como sendo de seu filho, que meu filho identifica como sendo de seu pai. Corpo que, se para de funcionar, provoca um grave acontecimento na família. Sem ele, não há José Ribamar Ferreira, não há Ferreira Goulart. E muitas pequenas coisas acontecidas no planeta estarão esquecidas para sempre. A volta à pátria se dá em 1977, para não se deixar morrer de banzo. Tem a vida destroçada, mas a esperança sob a pele. Salienta o lirismo de quem sabe dosar conto e vida. Sem matar o político, reconstrói o lírico. Quando você for-se embora, moça branca como a neve, me leve. Se acaso você não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa por acaso me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, por tanta coisa que leve já viva em seu pensamento, menina branca de neve, me leve no esquecimento. São 70 anos de vida, mais de 50 de poesia. E entre vidas e mortes, restou a convivência. Eu faço a poesia que fala de morte porque, naturalmente, é uma preocupação minha, mas também a minha poesia fala de morte desde o começo, não é só agora que fala de morte. Meus primeiros poemas já falam de morte, porque a morte é um problema que começa com a vida. Nasceu, começa a morrer, né? Então, de modo que o que eu acho que diferencia, porque nenhum livro meu é igual ao outro. O primeiro, que foi excluído, e esse é diferente de tudo. O segundo, que é a luta corporal, não parece nem com o primeiro, nem parece com o segundo, que vem depois, que é a poesia concreta. Né? E esse que não parece com o terceiro, que já é poema político. Que não parece com o quarto, que é o poema sujo. Que não... Então, cada livro meu é diferente do outro. Então, não é à toa que Muitas Vozes, que é o último livro, também é diferente dos outros. Porque corresponde à minha vida. A vida vai passando, você, naturalmente, vai pensando, vai refletindo. Eu estou muito ligado à sociedade brasileira, quer dizer, muito ligado ao meu país, eu estou a par de tudo que acontece, eu estou ligado, estou querendo saber, e pensando, e opinando, então estou envolvido, e envolvido também, porque o destino do meu país me interessa, sabe, me interessa. Então eu estou refletindo o que eu estou vivendo como indivíduo e o que eu estou vivendo como cidadão. E com o meu país, então a minha poesia vai mudando porque a vida muda, o mundo muda, então vai mudando. É natural que seja assim. Ele hoje sabe que é considerado o poeta vivo do Brasil, mais importante, sobretudo depois da morte do João Cabral de Melo Neto. E a poesia dele é muito pessoal e, aliás, o que me agradou muito quando eu ouvi a ele, aos poemas dele, na tal reunião da qual eu participei, isso eu acho muito importante na poesia. A pessoa dele, o homem de carne e osso, vamos dizer, o homem sem clone. Ainda, felizmente, o homem não tem clone, não é? E eu creio que nunca haverá um perfeito clone do homem, quando se considera o homem visto com a sua soma toda de vivências, de lembranças, de reações humanas, de sonhos, de ideais, de amor pelas pessoas.
e pela humanidade. De modo, o que eu aprecio mais na poesia de Ferreira Goulart é senti-lo, essa personalidade, até fisicamente, não é? Ele é uma pessoa que é uma pessoa inesquecível, não é? Mesmo que a gente não saiba que é poeta, ele é inesquecível, e o tipo físico dele. E quando a gente, então, relaciona esse tipo físico com a obra poética, com a vocação poética dele, então as duas coisas se fundem maravilhosamente. Então, o que eu quero dizer, para mim, o principal valor da obra de Ferreira Goulart é que o sentimos, pode-se dizer, em cada verso que ele escreve. Resta ainda o renascer permanente do poeta, a fênix eterna e nunca saciada. Eu acho que esse livro, a diferença dele com relação aos outros livros, é que talvez ele seja um livro mais reflexivo que os outros. Isso é um dado. E o outro dado, ele tem uma linguagem mais simples do que os outros. Há uma diferença no tratamento da linguagem neste livro com relação ao livro anterior e aos outros. A minha poesia sempre foi uma poesia alquímica, uma poesia em que há muito conflito vocabular, em que eu explorava muito essa relação e o contraste entre as palavras, a palavra suja e a palavra poética, e a riqueza fonética e semântica e tal. E este livro é um livro muito mais simples. É um livro de uma linguagem quase prosaica, muitas vezes. Meu poema é um tumulto. A fala que nele fala, outras vozes arrastem alarido. Estamos todos nós cheios de vozes que o mais das vezes mal cabem em nossa voz. Se desespera, acende-se um clarão, um rastilho de tardes e açúcares. Ou se azul disseres, pode ser que se agite o Egeu em tuas glândulas. A água que ouviste num soneto de Rilke, os ínfimos rumores no capim, o sabor do hortelã, essa alegria. A boca fria da moça, o maruim na poça, a hemorragia da manhã. Tudo isso em ti se deposita e cala, até que de repente um susto ou uma ventania que o poema dispara, chama esses fósseis à fala. Meu poema é um tumulto, um alarido, basta apurar o ouvido.